Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Rocha. Para os próximos dias estarei lançando uma série de vídeos onde eu tenho como objetivo discutir alguns protocolos que tem como objetivo a avaliação da força dos músculos abdominais e do core, de modo geral, como também seus prós e contras. Até porque, ao meu ver, o conhecimento dessa temática é de suma importância. Haja visto um número crescente de profissionais que trabalham com treinamento funcional, como também um número crescente de alunos procurando essas modalidades. Até porque existe uma associação muito grande entre treinamento funcional e core. Sendo assim, os profissionais que trabalham com essa temática, obtendo os conhecimentos necessários, terão mais chance de aprimorar os seus programas de treinamento, como também verificar se os programas de treinamento realizados estão sendo realmente efetivos. Os músculos do core são os músculos que se encontram na região central do corpo, tanto na parte anterior, quanto na parte posterior, quanto na parte lateral do tronco do sujeito. Ele tem como função gerar uma base, uma sustentação e estabilização a um complexo denominado de quadril, lombar e pelvis. Existem diversos trabalhos na literatura que mostram que sujeitos com essa região fortalecida apresentam melhores condições de saúde, melhor qualidade de vida, e essa musculatura fortalecida também promove um melhor desempenho esportivo. Alguns autores citam a existência de 29 pares de músculos que suportam o complexo quadril, lombar e pélvico. Alguns desses músculos do core apresentam localização e funções específicas. Existem músculos mais profundos da região do tronco que têm como objetivo principal estabilizar a coluna sem gerar movimento. Nessa região profunda ainda, existem músculos onde a função primária é também de estabilização da coluna, como também apresentam como função secundária gerar movimento à coluna lombar. Não só a coluna lombar, mas a coluna vertebral. Além disso, por fim, nós temos os músculos mais superficiais, globais, onde a função primária é de gerar movimento e força sobre a coluna. Sabendo dessas classificações e funções, se torna claro a necessidade de desenvolvimento de protocolos específicos onde a gente consiga avaliar de forma efetiva a função estabilizadora e a função de movimentação desses músculos. Até porque através de protocolos específicos a gente consegue identificar se o sujeito apresenta superávit ou déficit de estabilização, ou essas condições se encontram na musculatura que gera movimentação de coluna. Partindo dessas avaliações, o profissional que trabalha com treinamento funcional ou que trabalha com core training conseguirá elaborar um plano de ação específico mediante as avaliações prévias, ou seja, após as avaliações, ele vai conseguir identificar aonde está a deficiência do seu aluno. E com base nisso, a prescrição do treinamento se torna mais específica. A literatura apresenta alguns testes que são mais tradicionais e alguns testes mais específicos e clínicos. Esses testes eles são um pouco difundidos para a área da educação física. E a gente vai discutir nessa série de vídeos tanto os testes tradicionais, suas adaptações, como também testes mais específicos e clínicos. Um teste que é extremamente difundido é o teste de flexão de tronco. Esse teste ele tem como objetivo principal avaliar a força da musculatura abdominal. Para esse protocolo, o que é solicitado? Que o avaliado fique deitado com as costas no solo, em cima de um tapete ou um colchonete,
e os braços fiquem entrelaçados atrás da nuca. Ao comando do avaliador, esse sujeito vai realizar uma flexão de tronco, onde o cotovelo vai tocar nas suas próprias coxas e vai voltar ao colchonete. Para esse protocolo se marca 1 minuto e esse sujeito realiza o máximo de repetições dentro desse tempo. Após a realização desse protocolo, você tem duas formas de avaliar esse sujeito. Uma das formas é utilizando as tabelas de classificação do próprio teste, onde você consegue avaliar entre fraco e excelente a força dos músculos abdominais pelo número de repetições que o sujeito realizou em 1 minuto. Essa tabela, existe uma tabela específica para mulheres e uma tabela específica para homens. Na ausência da tabela ou da necessidade de se classificar através dela, a gente pode utilizar uma outra alternativa, que é comparar o avaliado ele com ele mesmo. Ou seja, eu tenho um pré-teste, realizo o teste, realizo uma intervenção, treinamento, que pode ser de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mediante a necessidade, disponibilidade e objetivo do programa, e depois eu reavalio. Tendo o pré e o pós, eu consigo verificar se o sujeito melhorou o desempenho no teste. Se ele melhorou o desempenho no teste, o programa de treinamento realizado está sendo bem desenvolvido. Entretanto, esse protocolo ele carece de algumas observações que, ao meu ver, muda totalmente a característica desse protocolo. Como havia dito inicialmente, esse protocolo ele foi desenvolvido inicialmente para avaliar a força de músculos abdominais. Por ser um protocolo bastante simples, sem a necessidade de uma instrumentação cara e complexa, foi um protocolo que foi muito difundido, principalmente na área da educação física. Se a gente for analisar do ponto de vista técnico, os músculos abdominais ele tem seu grau máximo de atividade até aproximadamente 40 graus. E ao realizar esse protocolo, a gente percebe que o sujeito passa de um ângulo de 40 graus. Quando você tem amplitudes maiores a de 40 graus, você tem uma ação muito importante de músculos sinergistas. Nesse caso aqui, os músculos sinergistas são os flexores do quadril, reto femoral e ilho-psoas. Vale lembrar que o ilho-psoas ele tem origem nas vértebras T12 a L5 e tem uma inserção no trocânter menor do fêmur. Ou seja, toda vez que eu solicito a ação dessa musculatura, eu acabo gerando uma transferência de carga para a região lombar. Pô, professor, bacana, mas qual que é a relevância disso? Vale lembrar que muitos dos sujeitos que procuram o exercício físico, eles procuram para atenuar alguma disfunção, alguma patologia. E a gente sabe hoje que muitos sujeitos procuram, através do exercício físico, reduzir os quadros de lombalgia. Haja vista que a musculatura abdominal fortalecida reduz a sobrecarga na região lombar e, consequentemente, você tem uma atenuação ou até mesmo uma suspensão dos quadros de dores nas costas por conta dessa região fortalecida. Sendo assim, se você tem um aluno que vai procurar o exercício físico com o intuito de reduzir os quadros de lombalgia, a gente precisa rever a aplicação desse protocolo. Até porque, durante o protocolo, você vai gerar uma sobrecarga importante na região lombar, região essa que já está acometida por alguma disfunção que gera dor. Além disso, esse protocolo, por solicitar uma amplitude muito grande de movimento, sujeitos obesos e sedentários apresentam grandes dificuldades. E como eu havia dito, essa amplitude grande de movimento acaba gerando uma solicitação de outros grupos musculares. E aí cabe aqui mais uma observação.
Esse protocolo inicialmente ele foi desenvolvido para avaliar a força dos músculos abdominais. A gente sabe hoje que os músculos abdominais são músculos resistentes à fadiga, até porque são músculos posturais e eles carecem dessa necessidade mesmo. E quando eu realizo esse movimento acima de 40 graus, como havia dito, eu tenho uma ação muito importante dos músculos sinergistas, reto femoral, elipsoas, que tem uma resistência à fadiga menor do que os músculos abdominais. Sendo assim, é muito comum após a realização desse teste e até mesmo durante o teste, a gente perceber que os avaliados eles não conseguem completar o teste por conta de falta de força. Falta de força essa de flexores do quadril, que é muito solicitado durante o teste, e não dos músculos abdominais. Ou seja, se eu tenho um protocolo para avaliar a força e função de músculo abdominal, o fator limitador do teste deveria ser os músculos abdominais, não os músculos sinergistas. Partindo dessa problematização, surgiram algumas adaptações. Adaptações essas sugeridas até pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Para quê? Para deixar o protocolo mais efetivo para a avaliação da função do músculo abdominal. Então nós temos uma primeira adaptação aqui, onde a gente solicita para o sujeito manter o braço estendido sobre a coxa. O avaliador ele vai ajoelhar sobre os pés e vai posicionar as suas mãos sobre a borda superior da patela do avaliado. O avaliado vai realizar uma flexão do tronco, a ponta do dedo médio vai tocar nas mãos do avaliador e vai voltar. Vai tocar e vai voltar, vai tocar e vai voltar. E aí, com base nessa adaptação, a gente reduz a movimentação de tronco para aproximadamente 30 graus, deixando uma amplitude menor. Com isso, a gente tem uma participação muito mais importante de músculos agonistas e a gente anula a participação dos músculos sinergistas. Uma outra adaptação é você solicitar para o avaliado, cruzar os braços sobre o tronco. E aí você vai pedir para que ele faça a flexão de tronco e o cotovelo encoste na coxa. Se a gente notar aqui, ó, eu tenho uma amplitude de movimento, uma amplitude a ser percorrida, né, uma distância a ser percorrida muito menor do que quando eu solicito para o sujeito cruzar as mãos atrás da nuca. E aí essa distância percorrida sendo reduzida, eu tenho uma flexão de tronco de aproximadamente 30 graus novamente, deixando novamente o músculo abdominal como o motor primário dessa ação. Existe uma outra adaptação, né, onde a gente pede para o sujeito flexionar quadril e joelho a ângulos de 90 graus. Pede para o sujeito estender o braço sobre o solo. A gente demarca uma linha com uma fita adesiva ou pintada no próprio solo. Essa linha vai demarcar a distância aqui do dedo médio. E aí 10 centímetros à frente a gente realiza uma outra demarcação. Ao realizar a flexão de tronco, essa mão vai deslizar sobre o solo de uma linha a outra, de uma linha a outra, de uma linha a outra. Quando ele faz esse deslizamento aqui, a flexão de tronco fica reduzida para aproximadamente 30 graus. Mais uma estratégia para a gente conseguir de forma efetiva avaliar a musculatura abdominal. Uma outra adaptação nesse mesmo sentido é pedir para o sujeito deslizar o braço sobre o solo e o dedo médio vai no final do movimento tocar ao calcanhar do próprio avaliado. Ele volta até as costas tocarem toda no chão e realiza o movimento novamente, Todos esses protocolos geralmente são realizados em 1 minuto, ou seja, o sujeito vai realizar o máximo de repetições em 1 minuto.
Vale lembrar que aquela tabela apresentada anteriormente é para o protocolo onde o sujeito cruza as mãos atrás da nuca. Essas adaptações, nós não temos tabela de referência. Sendo assim, o que se faz? Se compara o aluno avaliado, ele com ele mesmo. Então eu tenho novamente o pré-teste, gero uma intervenção e avalio posteriormente a essa intervenção. Essa intervenção geralmente é de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mediante a necessidade do programa. Espero que vocês tenham gostado dessas observações, dessas possibilidades. Vou deixar meu endereço para contato no Facebook. Gostaria que vocês dessem uma curtida na minha página, me adicionassem como amigo. Vou deixar meu endereço do YouTube. Gostaria que vocês me adicionassem lá também, né? Se inscrevessem na minha página, até porque vão ter outros vídeos com outras discussões que vão ser bastante interessantes também. E se possível, me adicione no Instagram, me siga no Instagram. Também tenho divulgado alguns vídeos, alguns cursos, algum material que certamente vai servir para você. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.